amada, olá amado, seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes espirituais para nos ajudar a nos reconectarmos com a nossa quinta essência de maneira contínua, diária, suave. A equipe que nos acompanha hoje é a equipe da Jornada dos Dragões. E a fala de hoje é sobre prioridade. Acho que é super batida, né? Aquela história de que quando o avião tem problemas e cai a máscara de oxigênio, você primeiro tem que pôr em você antes de pôr em qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente tem um senso comum, uma fala comum de que a gente tem que se cuidar, que se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar de ninguém e tal. Mas tudo isso, geralmente, é só da boca para fora. É aquele tipo de conhecimento que fica nas camadas superficiais da vida prática. Que ele não chega profundo, ele não vai lá no nosso âmago, ele não vira um critério. Nós estarmos bem ou não é um critério para nós decidirmos coisas. Principalmente se existem pessoas que estão, outras pessoas que estão envolvidas, que têm algum peso. Seja porque a gente gosta dessas pessoas, seja porque há alguma cobrança envolvida de alguma maneira. Quando existem esses critérios de expectativa, de carinho, de reciprocidade, de relacionamento, relações, quando existem esses critérios em jogo, geralmente o nosso bem-estar fica em último plano. E aí a gente corre para fazer algo que muitas vezes a gente nem está preparado para fazer. Eu acho que a principal questão e a questão que eu vi nesses anos todos atendendo pessoas é aquele medo imenso que a gente tem de estar sendo egoísta. De que se eu me priorizo, eu vou ser egoísta. A priorização ela é colocada de uma forma tão binária, tão preto e branco, tão tudo ou nada, que a gente não tem coragem de refletir sobre ela e buscar um caminho do meio. Cada caso é um caso, cada história é uma história. Eu acho que quando existem pessoas que estão muito incapazes naquele momento envolvidas na história, fica muito mais difícil a gente se priorizar. Mas a gente também não pode deixar as situações, o tumulto das situações, porque assim, raramente a gente vai estar discutindo priorização no meio de um retiro de meditação. Raramente a gente vai estar discutindo priorização no meio de umas férias nas Bahamas, num hotel com tudo incluso. E que tem, inclusive, monitoria para as crianças. A gente não vai estar discutindo priorização nessas situações, né? A gente vai estar discutindo priorização quando o bicho tá pegando, o caldo tá fervendo, quando tá aquele jogo de empurrar a batata quente pro próximo. A priorização, ela é uma questão que geralmente ela cai, a gente tropeça na priorização porque ela geralmente pede uma resposta imediata, entende, assim? E a nossa resposta imediata para as situações geralmente são coisas que estão no piloto automático. E se o nosso piloto automático foi
fazer tudo pelo outro, ter medo que o outro não me ame se eu não fizer, vir de relacionamentos condicionados. Ah, se você não se esforçar pelo outro, você não ama. Quando a gente vem nessas situações, o nosso comportamento automático é nem pensar na gente, é se jogar, é pular na frente do tiro do outro. Então a priorização, ela não nasce nem no lugar do questionamento. Quando você vê, você já fez. E muitas vezes depois você se arrepende, você fala, eu devia ter ficado na minha, eu devia ter cuidado de mim, eu já falei pra mim mesma que eu não vou mais fazer isso, fiz de novo. Então assim, e o ponto todo é essa história do piloto automático. Porque a priorização, ela tem que sair desse verniz, dessa situação, desse conhecimento superficial de que, não, realmente, eu tenho que pôr a máscara primeiro em mim antes dos outros. Eu realmente tenho que cuidar de mim, porque, saco vazio não para em pé, se eu não estiver bem, ninguém vai estar. A gente tem que sair dessa falação e ir para um nível de sentimento. Ir para um nível em que eu realmente sinto aquilo. Em que eu falo assim, eu sou prioridade. Não dá, isso aqui está além do meu limite. Eu não estou bem, eu preciso negociar. Assim, voltamos, né? Às vezes existem muitos fatores ali. Mas eu preciso pelo menos me sentir apta a negociar algo para eu ter um mínimo de respiro naquela situação, sabe? Às vezes eu não consigo negar a situação 100%, mas talvez eu consiga adiar, talvez eu consiga uma meia hora de descanso antes de pegar o segundo turno. Uma imagem que veio muito forte quando eu estava meditando aqui nessa carta para gravar essa mensagem. E foi até curioso, porque eu geralmente opto por não fazer mensagens muito parciais, assim, eu tento ser o mais ampla possível na mensagem, porque eu acho que nessa amplitude a gente toca mais pontos. Não é só que a gente toca mais pessoas, mas a gente toca mais pontos, assim. É mais fácil aplicar no dia a dia, porque a ideia da transmissão opalina é ser um ponto de reflexão no seu dia para que você se conecte um pouquinho mais com você, para que você se perceba mais. Então, se eu começo a dar exemplos muito específicos, talvez isso não faça parte do seu dia, mas ficou muito forte essa questão da mensagem e que eu não posso passar batido. Essa questão da priorização me veio muito uma conversa que eu tive muitas e muitas vezes nos círculos de mulheres e com clientes e como guardiã, né, de círculo de mulheres. Essa questão do feminino é muito forte, que é a questão de como a gente age quando a gente está menstruada. Então, obviamente, homens ou mulheres que não estão mais nessa fase vão aqui, né, ficar talvez um pouco desconectado desse ponto, mas eu acho que é um ponto, eu acho não, né, se mostrou um ponto importante de eu tocar. A menstruação ela é um processo contínuo, assim, recorrente. E a gente é educada a sentir, a agir como se fosse nada. A não ser que você esteja morrendo de cólica, travada na cama, você deveria agir durante seu dia como se fosse um dia normal. Levantar, trabalhar, botar filho na escola, fazer almoço, fazer tudo que um dia normal pede. Só que você está menstruada. Desde tempos imemoriais, é padrão da humanidade as mulheres se recolherem durante a menstruação. Tem várias tribos e culturas que fazem isso.
por N motivos. Não vou entrar aqui no mérito, porque esse assunto é um assunto complexo. Mas o recolhimento da mulher durante a menstruação é um processo necessário. E eu sei que não dá na prática para a gente se recolher completamente. Ainda mais pessoas como eu, né, e muitas mulheres que não têm uma menstruação super regular. E aí não dá para saber, tipo assim, não, ó, semana que vem, então, eu vou estar menstruada tal dia, então não vou nem marcar nada. Eu não consigo fazer isso, muitas mulheres não conseguem, porque minha menstruação é irregular. Ela não tem esse reloginho. As que têm, ótimo, um ponto a mais, mas nem todas têm. E além disso, para muitas não é possível. Tem uma série de questões aí. Só que, apesar da gente não poder bloquear o nosso dia para não fazer nada, que seria o mundo ideal, a gente pode diminuir o fardo do dia. A gente pode se priorizar nesse dia. A gente pode escolher ter um dia mais acolhedor, mais calmo. A gente pode escolher adiar coisas secundárias, terciárias. A gente pode escolher. Só que a gente não tem o hábito de escolher. A gente tem o hábito de encarar tudo como se fosse um dia normal. E não tem por que eu não me priorizar nesse dia. Ou pelo menos em alguns dias, nos primeiros dias, né, aqueles dias com fluxo mais intenso, com mais cólica. Não tem por que eu não me priorizar, não tem por que eu não adiar. A questão é o que é absolutamente obrigatório fazer hoje e o que não é. Então, eu queria dar esse exemplo da menstruação porque ele ficou muito gritante aqui pra mim, porque a gente menstrua todo mês. E a gente todo mês se viola, se violenta, tem se esforçando para fazer de conta que não aconteceu nada. E aí, para aquelas pessoas que, né, não estão na fase menstrual, ou para os homens que estão ouvindo a mensagem, isso se aplica para outras coisas. Se aplica para gripes, para quem tem sinusite, para quem tem crises alérgicas contínuas, para quem tem algum problema crônico, alguma dor crônica. Por que a gente fica ignorando esses chamados de priorização? Por que tem que ser tudo perfeito naquele dia, naquele momento? Por que eu não posso abrir mão daquelas coisas? Por que eu também não posso me vulnerabilizar um pouco e falar, bem, isso aqui eu não dou conta? Então, a questão da priorização, ela é um processo que eu construo na minha mente a partir do momento que eu entendo o quanto eu sou importante para mim. Eu não sou tão importante assim para os outros quanto eu sou para mim. E isso ainda mais na nossa sociedade latina, os brasileiros então que são super sociáveis e aquele caldeirão, aquela bagunça, né? Aquele monte de gente, aquela muvuca, assim, fica mais difícil os processos de percepção individual. E aqui, quando eu falo de individual, não é de egoísmo. É individual. Você como indivíduo, como está hoje? Então a reflexão de hoje é sobre isso. É sobre entender e continuamente eu me checar como eu estou e perceber o que eu preciso priorizar ou não, me usando como régua, como fiel da balança. O fiel da balança do que deve ser feito é o meu bem-estar. Claro, Elisa, mas não é só o bem-estar? Porque olha só, se eu também me preocupo com as pessoas que eu amo, eu não vou conseguir estar bem se elas não estiverem bem. Eu não vou entrar aqui no rolê da codependência. Eu vou fazer só como se fosse vamos ter um olhar saudável para essa história. Então, assim, o meu bem-estar também é o bem-estar das outras pessoas. Então, às vezes, para eu estar bem, eu vou abrir mão um pouquinho de uma coisa minha para ver o outro feliz. E isso feito de uma forma equilibrada e saudável é maravilhoso.
é o ideal. Porque o meu bem-estar, se eu sou uma pessoa equilibrada, ele depende de um contexto. Ele depende de um entorno. Então, eu também vou incluir o bem-estar do outro na minha balança ali. Só que vão existir momentos e momentos, né? Vão existir momentos que, assim, o bem-estar do outro não vai pesar tanto quanto o meu bem-estar, caso, por exemplo, eu esteja passando mal, ou eu esteja com fome, com frio, com sono, com febre. Entendem o que eu quero dizer? Assim, é sobre bem-estar. Porque no nosso bem-estar, no bem-estar de uma pessoa equilibrada, o bem-estar dos outros também está incluso, de forma saudável. Então, a reflexão hoje é sobre a gente perceber o que a gente vai priorizar, e ainda mais uma sociedade como a nossa, que está extremamente ágil, né? São tempos muito agitados, em que você tem que fazer mil coisas e que a gente nunca vai zerar a nossa lista de tarefas, nunca, porque a lista é imensa. Então, tendo consciência de que algumas coisas pediriam um esforço sobre-humano e eu ainda sou muito humana, essa priorização é um retorno para o possível, para o plausível e para um olhar também de continuidade, né? Porque assim, eu não tenho que dar conta de tudo hoje. Existe amanhã e depois, se tudo correr bem, a gente vai torcer para correr bem, e 99,99% das vezes as coisas correm bem, eu vou ter um amanhã, eu vou ter um depois de amanhã. Não é sobre procrastinação, é sobre sustentabilidade da situação. Então, o chamado hoje, a reflexão de hoje, é para você observar o seu entorno, a sua lista de tarefas, a sua situação, e ver se ela está se encaixando num olhar de que o seu bem-estar, um bem-estar real, que é complexo, que não é um bem-estar imaturo, né, de egoísta, não é um bem-estar de uma pessoa complexa, com muitas faces e que leva em consideração muitas coisas. Se o seu bem-estar está sendo levado em consideração, se as suas atitudes estão trabalhando em prol do seu bem-estar. Se, por exemplo, você teve um dia difícil, você está criando uma pequena janela para você se recarregar, porque a gente não pode, às vezes, fugir de um dia difícil, e às vezes a gente tem muitos dias difíceis. Mas você está construindo uma janela para você se recarregar, ou você só está reclamando? Ou você só está amplificando aquilo, porque o dia foi difícil às 10 da manhã, mas são 11 horas da noite e você ainda está reclamando daquele assunto. Você amplificou aquele assunto a ponto dele chegar às 11 da noite. E isso está priorizando o seu bem-estar, porque bem-estar não é só o que a gente faz para os outros, é o que a gente faz com a gente mesmo. Então, são muitas coisas e a proposta do áudio, desses áudios aqui, é serem curtos. Então, a gente está tangenciando de forma muito superficial o assunto. Mas é um bom ponto de reflexão. Espero que você fique bem, que seja um dia em que você tenha insights poderosos de profundo autocuidado. E essa mensagem aqui foi co-criada com a equipe da Jornada dos Dragões, que é uma jornada terapêutica poderosa, em que a gente faz o alinhamento energético e consciencial. E depois a gente faz uma jornada terapêutica para você tomar cada vez mais consciência de você mesmo e poder aterrar toda essa energia que você recebeu no alinhamento. É uma jornada de 5 semanas, feita especialmente para você, com a energia poderosa dos dragões, que são esses grandes mestres alquímicos. E se você se sentiu chamado e quiser saber mais, é só entrar em contato comigo através do link que está na descrição dessa mensagem. Espero que você fique muito bem e até amanhã.